O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, decide que os irmãos de Antônio Dias Toffoli não são obrigados a comparecer à CPMI do crime organizado no Senado. Repórter Janaína Camelo, Judiciário em Brasília, as últimas informações, afinal. Qual o entendimento dele, hein, Janaína? Boa noite, bem-vinda. Muito boa noite para você, Tiago, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal Jovem Pan. A alegação do ministro André Mendonça é o seguinte, que como os dois irmãos do ministro Dias Toffoli foram convocados na condição de investigados, então eles têm o direito de não comparecer, um direito constitucional de não se autoincriminar. Então, por isso, eles não se torna facultativo o comparecimento ao ato. E caso decidem comparecer, eles também têm o direito de permanecer em silêncio, assistidos também por advogados, enfim. Essa foi a decisão do ministro André Mendonça de hoje e atendendo a um pedido que foi protocolado aqui no STF pela defesa dos irmãos de Dias Toffoli. Quem são os irmãos? José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli. Os dois são sócios com o ministro Dias Toffoli da empresa Maridit, que é aquela empresa que chegou a ser sócia do resort do grupo Tayayá, né? Vendeu essa participação para o fundo de investimento gerido pela RIAG. Antiga REAG Investimentos, que é citada na investigação Carbono Oculto, que apura lavagem de dinheiro no mercado financeiro para o PCC. Então, essa foi a alegação da CPI do crime organizado para convocar os dois irmãos no ministro Dias Toffoli. Essas convocações foram autorizadas da sessão de ontem, que também autorizou requerimentos para quebra de sigilo bancário, telefônico, telemático e fiscal dessa empresa, da empresa do ministro Dias Toffoli. O presidente da CPI do crime organizado, Tiago, senador Alessandro Vieira, do MDB, ele diz que há indícios suficientes de que a Maridit, essa empresa do ministro Dias Toffoli, atuou como empresa para lavar dinheiro. Essa foi a justificativa no requerimento, que é um requerimento tanto dos depoimentos como da quebra de sigilo de autoria do próprio presidente da CPI do crime organizado. Além desses requerimentos, também foram aprovados na sessão de ontem, só para lembrar, depoimentos dos ministros, do ministro Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes, e também da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Marci de Moraes, mas na condição de convidados. Tiago. É isso, Janaína volta daqui a pouco para falar sobre o julgamento dos penduricalhos dos salários dos servidores. Deixa eu perguntar aqui para você, Dora. É claro que é uma decisão técnica do ministro, mas a opinião pública talvez possa enxergar que deve ter havido algum tipo de corporativismo, sim ou não? É errado fazer uma avaliação como essa? É uma ilação, Dora? É uma ilação. É claro que, do ponto de vista da opinião pública, que não tem nenhuma obrigação de olhar as coisas sob o prisma da técnica, ok, mas é isso. O ministro Dias Toffoli decidiu. Se eles são investigados, portanto, podem não ir e podem não falar. A mesma coisa os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, agora porque são convidados. E convidados podem ir ou podem não ir. Eu tenho a impressão que eles não vão. Pegaria muito melhor, do ponto de vista das relações, que relações institucionais que fossem, mas tenho a impressão que não. Acho que o mais sério aí, o que pode dar problemas ou não, é a quebra de sigilo, né? A quebra de sigilo da empresa na qual o ministro dos irmãos, na qual o ministro Dias Toffoli foi sócio, porque se essa quebra de sigilo, porventura, mostrar que ele tinha ingerência sobre a administração, aí isso realmente fere a lei da magistratura, ele pode ficar muito mal diante do Congresso, né, porque há pedidos de impeachment, e também diante do próprio tribunal. Eu acho que esse é o dado principal e mais, assim, eloquente, né? Se vão ou se vai, o que vai ser encontrado nessa quebra de sigilo. Fora isso, pode haver agora uma certa disputa, porque sempre vai se alegar que a CPI do crime organizado não seria o palco, digamos assim, ideal, porque o Banco Master não está no escopo, não está no fato determinado, né, que criou essa CPI, porque ela está fazendo o papel que deveria ser feito as CPIs
do Banco Master, mas os presidentes da Câmara e do Senado não criam essas CPIs. Agora, os senadores da CPI do crime organizado sempre podem argumentar, olha, a questão do Banco Master, ela tem variantes que têm a ver com crime organizado, e aí justificaria toda essa convocação. Mas isso vai ser objeto de contestação e disputa. Lembrando que a Reag está sendo investigada nesse caso também.